Tema trazido hoje pela nossa especialista em direito previdenciário, Válbia Garrote. E aí, Válbia, quando a gente se refere a essa categoria, né, que já foi muito maior no Brasil, hoje, pelo menos como se espalha mais como diaristas do que empregadas domésticas, mas o que é que muda em relação a elas quando o assunto é previdência social? Bom dia. Bom dia, Válbia. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. É sempre uma alegria estar aqui. Senti falta de vocês, viu? Semana passada, mas eu estava... A virose me pegou, pois a enxaqueca me pegou, e aí, infelizmente, eu não consegui estar aqui. Essa virose é pesada, né? Seja bem-vindo. Vamos lá. Há sim uma grande diferença, Marcos. Na verdade, a gente observa na prática. A diarista, o nome já diz, ela é uma diária. Né? A empregada doméstica entende-se, ou pelo menos subentende-se, que ela tem uma carteira assinada. Então a gente já começa daí. A gente tem que pensar assim, para o INSS tudo qual é o vínculo dessa pessoa? Qual é o vínculo dela com o trabalho? Uhum. Então, a empregada doméstica tem vínculo com aquele patrão? Qual é o vínculo? Tem carteira assinada? Não tem. A empregada doméstica, desculpa, ela tem, né? Ou pelo menos deveria ter. O vínculo sempre se formaliza com a carteira assinada ou em alguns momentos existe o vínculo e não há carteira assinada e essa empregada vai em busca desse direito e a justiça reconhece esse vínculo? Perfeito. O vínculo se formaliza com a condição dela dentro daquela casa. Uhum. Se ela vai 3 vezes ou mais por semana, pela lei, ela já é considerada uma empregada doméstica. Certo. A diarista é de 1 a 2 dias. No terceiro dia, começou a ir por 3 vezes na semana, ela já é considerada empregada doméstica. Então, ela tem um vínculo, ali tem um vínculo de... Por quê? Porque para ser empregado, a gente precisa ter a submissão, a remuneração, a subordinação, no caso, desculpa, a remuneração e a assiduidade. Agora, então, isso já demonstra emprego. Ô, Válbia, ainda que mas ela não tenha carteira assinada. A minha funcionária, vamos criar uma situação hipotética aqui, um exemplo, ela é microempreendedora individual e o contrato que eu tenho com ela é por CNPJ. E aí? E aí ela vai 3 vezes na semana prestar o serviço dela. Se você fez um contrato com ela como microempreendedora, ela é MEI, que é exatamente a próxima parte que eu ia dizer. Quando você não tem um vínculo e ela é CNPJ, ela tem MEI, aí na verdade a obrigação de pagar é dela. Tá? É aquele chorinho que a gente já conversou aqui. Então, ela vai pagar mensalmente. Ela é MEI. Mas, se ela não é nada e você não assinou carteira... Ela pode cobrar juridicamente ela depois. ela vai cobrar, porque é um direito dela. Né? Então, assim, aquela que é empregada, carteira assinada, ou não está carteira assinada, mas ela se caracteriza como tal, aí ela vai. Se ela tiver carteira assinada, é mais fácil, porque, teoricamente, todo mês o empregador, ou seja, o patrão dela, quando paga ela, já desconta o INSS. E aí, automaticamente, ele já encaminha isso para o INSS, a parte dela. Se ela não é empregada doméstica, e aí ela passa a ser a diarista, ou ela é MEI, foi um acerto de vocês, ela já é MEI e ela vai pagar por conta própria, o que é que acontece normalmente? No teu exemplo, ela é MEI, eu não fiz um contrato de CLT com ela é MEI, então entende-se que você está pagando aquela parte dela, do valor. Agora, é importante que isso fique também uma proteção para o empregador. De alguma forma, você tem isso documentado, né? Porque você lá na frente vai ter como comprovar. Olha, ela não tinha carteira assinada, ela era MEI e ainda que ela fosse MEI, eu pagava. Porque quem paga, na verdade, quem tira o dinheiro do bolso é a pessoa, ela MEI. Mas se há um acordo como ela está com você, digamos assim, no teu exemplo, você pode pagar. Vou te pagar, você é MEI, então tá aqui o dinheiro. Agora, você tem que se resguardar nesse caso, né? E não, porque de repente ela pode dizer que nunca pagou, que você não pagava, enfim. Mesmo que, entendam, gente, MEI, a obrigação é daquela pessoa, é de quem é o MEI. Então, a empregada doméstica, carteira assinada, ela é empregada segurada. A pessoa que não é empregada doméstica diarista, ela paga por conta própria. E aí ela pode entrar nessa condição de MEI. Entrando na condição de MEI, ela vai pagar apenas 11%. E se ela não for MEI, ela não for PJ, ela for uma diarista e não tem PJ, ela vai ser contribuinte individual. Vai pagar também por conta própria. A diferença do MEI para o contribuinte, nesse caso, é apenas a base de cálculo. Enquanto MEI, ela pode pagar 11% ou 20%. Como MEI, ela pode trabalhar em mais de uma casa? Pode.
Não tem dificuldade. Não, porque na verdade ela não é a diarista que você está falando, isso. Ela só está regulamentada. Exato. Aí ela faz o horário dela. Na casa da Thaís, segunda, quarta e sexta, se for 3 dias, porque tem animal, tem criança. Aí numa casa de adulto ela pode só ir 1 ou 2 dias. Sim. E pode ter aquele que é um solteirão, só vai um dia, resolve tudo. E ainda faz as marmitinhas para a semana inteira. Exato. Então ela tem 3 ambientes de trabalho, mas ela é responsável o cuidado da sua vida jurídica previdenciária, não é isso? Isso. E aí nesse caso, pegando o teu exemplo, ela tem 3 que você falou aí. Então vamos imaginar que ela passa de um salário mínimo no final do mês, tá? Ela recebe na Thaís 900, ela recebe na tua casa mais 800 e ela recebe com o Kel mais 500. Então ela passou aí. O Kel é o que paga mais, 1.200. Então o Kel paga 1.500, você vai pagar 200, Não, tá? eu fico com os 800, tá bom. Vai. O Kel paga mais. Aí pronto. quando a soma lá... Somou, não passou de um salário mínimo? Passou, ficou... A obrigação dela, que eu acabei de dizer, é a base de quanto? De um salário mínimo. Então ela pode ganhar mais, mas ela só tem a obrigação de receber um salário mínimo. Entendendo que essa diarista, no nosso exemplo hipotético, ela no final do ano ela vai ter que somar 81 mil. Se passou, já é microempresa. Se passou, já é, exatamente. O que talvez na prática aqui, na nossa região, isso não aconteça, né? E é importante também entender, por exemplo, que a gente pensa assim, a diarista, a empregada doméstica, ou o empregado doméstico. Por exemplo, o motorista é o empregado doméstico. É porque, na verdade, O quando enfermeiro, você tem uma cuidador. diarista... Pois é. Quando você tem uma diarista, eu acho assim que pouquíssimas, falando sério, pouquíssimas pessoas fazem o contrato ali com a diarista. Não precisa. Então, Na você diarista, recomenda não fazer precisa. isso? Não, na diarista ela vai não, uma porque vez por semana, Exato, vamos dizer uma ou assim. 2 vezes por semana, não precisa. Você não tem a obrigação de pagar contribuição a essa pessoa, você tem a obrigação de pagar a diária. Nem de exigir nota, né? Não, de uma nem de exigir, profissional não. ali não. que já uma ou 2 tem... vezes por semana, não. É muito tranquilo e ela não tem como dizer que passou de 3 dias na sua Nesse casa. caso, ela será contribuinte individual. Ela é contribuinte individual. Se ela não for PJ, no que você disse, o exemplo do ela MEI, vai ter que recolher ela é a o obrigação dela de INSS recolher. no carnezinho ali, no com o devido código. Isso, na guia Agora, de pagamento da Previdência. Uma outra dúvida, Marcos, é se existe diferença entre os benefícios previdenciários que são concedidos para as diaristas e os que são concedidos para empregadas domésticas. Perfeito. A única diferença que existe entre eles é o seguinte. Primeiro, de um modo geral, a diarista e a empregada doméstica, qual é a diferença? Se ela... Lembra daquele benefício que a gente já conversou aqui do acidente, auxílio acidente, que a pessoa teve algum tipo de acidente, independente se doméstico ou não, se acidentou e ficou com uma dificuldade em trabalhar, ficou com uma limitação no trabalho. Então, depois que ela entrou para benefício por incapacidade temporária, voltou ao trabalho, está podendo trabalhar, mas ela ficou com sequela, que de alguma forma dificultou um pouco o trabalho dela. A diarista não vai ter direito ao auxílio acidente, que é aquele benefício que você recebe trabalhando e só para de receber quando você se aposenta. A empregada doméstica, se acontecer isso com ela, ela tem essa possibilidade de receber, tá? Esse benefício que é o auxílio acidente. A outra situação é a diarista, se ela for MEI, e aí a base dela só é um salário mínimo, ela só vai poder se aposentar, nesse caso, pela a idade, no caso. Ela não tem aí as outras regras que a gente falou, né? Já a diarista que tem contribuinte individual, ela pode se utilizar de todas as regras de aposentadoria. Entendeu? Então, assim, pagando, o auxílio, tem direito aos benefícios. pagando tem direito aos benefícios. Então é isso. O que é melhor é estar sempre bem regulamentado, né? Isso está bem discutido com quem é o contratante, para você próprio também não ser motivo mais adiante de alguma contestação judicial. E, ao mesmo tempo, quem está devidamente regulamentado está amparado para qualquer eventualidade. Porque o próprio serviço doméstico pode provocar algumas situações, dores lombares, cansaço físico, algum problema de saúde que é inerente à própria idade.
pelo esforço físico, e estar bem amparado é fundamental, porque aí você fica com cobertura no período em que estiver ausente, tá? Então isso é fundamental. Foi o olhar hoje aqui no Jornal da Mix da advogada previdenciária Válbia Garrote. Tá na rede social, Válbia Garrote, você vai lá, tem dúvidas? Pergunta diretamente, ela tem o maior prazer em esclarecer a você. Boa semana, semana produtiva, estaremos juntos, qualquer coisa é só acionar, vamos em frente. Para todos nós, eu quero deixar aqui um abraço bem carinhoso para o seu Jaelson e dona Viviane. Eles falaram comigo que são ouvintes assíduos da Muito bom, da tá Rádio vendo? Seu Mix. Jaelson e dona Viviane, valeu, seu Jaelson. Obrigado pela Mandar audiência. Um abraço também para Deca e para a mãe dela, que estão sempre na audiência. Ouvem você também, Válbia. Que bom, dona Então, Deca. Um beijo grande. Deus Pois abençoe a discutem todos. até o modelo da Válbia. Hoje ela foi mais discreta, né? Muito bem, valeu, o modelo, né? Aí é o seu estilo. Gente, boa semana para todos e todas que nos acompanham. Bom saber que as explicações da Válbia, ela que é especialista em direito previdenciário, chega para todos de forma fácil, fácil compreensão. Quando tem dúvida, é só interagir. Marcos, as pessoas entenderem dos seus direitos. É que isso bom, aí, ficamos show felizes. de bola. show de bola, mas vamos faturar? Vem aí mais um intervalo e nós trabalhamos com o oferecimento de Ouro do Brasil, que tem mais de 15